Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Queria te convidar para os nossos seminários. Nós estamos aqui hoje é dia 4 de fevereiro de 2023 e nós estamos no seminário Panorama Escatológico 1. Daqui a 15 dias nós faremos o Panorama Escatológico 2 e eu queria te convidar para estar conosco. Estamos em São Paulo e temos o seminário presencial. Se você quiser participar conosco aqui em São Paulo, na Zona Sul, você pode fazer a sua inscrição, que vai estar em algum lugar aqui, ou a gente sempre tem o formulário para deixar liberado para vocês. Se você quiser participar conosco a cada 15 dias, online, também você pode participar. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, fica de olho, se inscreve no canal, assiste, deixa seu like, deixa um comentário, uma pergunta se você quiser, porque a gente sempre responde, demora às vezes, mas a gente sempre responde. Vamos então conosco? Deus te abençoe. Até o próximo seminário. Shalom, shalom. Chegando no fim aqui já do nosso seminário, a gente tem só mais uns 20 slides, bem coloridos para vocês acordarem, porque eu já sei que vocês já estão querendo o lanche da tarde. Vocês acabaram de comer uma feijoada espetacular, só falando para vocês, tá? E eu vou almoçar essa feijoada bastante ainda. Vocês não vieram porque vocês não quiseram, vocês que estão aqui em São Paulo, porque eu chamei. O Apocalipse no plano da redenção. O que você está vendo na imagem aqui é o que vai realmente estar acontecendo no finzinho, nessa reta final do plano da redenção, que é a semana tribulacional. A terra será destruída pelo fogo e ela será restaurada em todas as suas dimensões em seguida. Então, essa última semana é o período final de transição. A última semana é o período final da transição. A transição vai durar 7 anos. A gente já está sentindo os abalos do trono de Deus descendo. O avivamento já está chegando. Sonhos e visões estão aumentando de forma exponencial e nós precisamos nos preparar, porque o tempo é breve, está próximo. O Apocalipse é o desfecho do plano da redenção em todas as dimensões, inclusive para a terra. A terra também será restaurada, ela vai queimar, ela vai ser purificada, mas ela vai ser restaurada. Daqui a 2 semanas a gente vai estudar bem sobre a questão da terra. O Apocalipse contém a descrição dos últimos eventos que devem acontecer na reta final do plano da redenção, ou seja, do fim. A gente fala que a gente está nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias desde a cruz. Diz Hebreus 1, 1 e 2, tem um outro texto que não está aqui, Oséias 6, 2, tem um outro texto que não está aqui, que eu não estou lembrando agora. Nós estamos já nos últimos dias, mas tem uma reta final. Essa reta final é a transição para a próxima era. É a consumação da era da qual os discípulos em Mateus 24 perguntam para Jesus: Jesus, quais são os sinais de que essas coisas estão para acontecer? Quando é que vai ser isso? Quando é que o templo vai ser destruído? Quando que Jerusalém vai ser destruída? Quais são os sinais da consumação da era? O que é a consumação da era? Eles nem sabiam que a transição não era logo ali. Eles estavam contando lá as 70 semanas de Daniel, achando que só faltava 7 anos. Eles chegaram nas 69 semanas, faltava só uma, eles não entenderam que tinha uma pausa. Para eles estava ali. E não vai me falar que é 70, porque 70 também não chega a 7 anos, tem muito mais do que 7 anos. Né? Então, Deus fez o plano perfeito. E nós estamos entrando, quase chegando nessa reta final, precisamos estar prontos. Quando que é isso? Finzinho aqui, o último milênio, do ano 6.000 ao ano 7.000 depois da queda de Adão. Mas professora, em que ano que a gente está? A gente está no ano 5.000, mais ou menos, 5.983, 90. 5.990, 91, 92, 93, por aí. Desde a queda, contando os 2.000 anos da cruz.
São 2 dias milenares a partir da cruz. Por isso é tão importante a gente discernir quando foi que Jesus morreu. Foi 30, 31, T2, T3? Ai, mas você está contando os anos. Estou, porque se Deus deu tanto ano para a gente contar, por que eu não vou contar? Eles contaram para a primeira vinda, nós contamos para a segunda vinda e nós não estamos com a caixa doutrinária fechada. A cada dia nós precisamos nos preparar. Se eu tiver que esperar mais 100 anos, vou me preparar nos próximos 100 anos. Se eu tiver que esperar 10, vou me preparar para... Mas é todos os dias fazendo o máximo que nós podemos para que a noiva de Cristo esteja santa, pura, imaculada, gloriosa. E que mais e mais vidas possam entrar no reino antes da vinda, antes da tribulação. E então o conteúdo do Apocalipse não pode ser divorciado do restante das Escrituras, porque nós temos aqui, eu vou fazer ainda eu vou imprimir uma foto bonita que tem a ver com o Apocalipse para pôr aqui. Mas o Apocalipse é como uma foto que está na caixa. Isso aqui é uma caixa é um quebra-cabeças, estão vendo aí? É uma caixa com um monte de pecinhas de quebra-cabeças. Isso aqui são as escrituras, todas as escrituras. Isso aqui é o Apocalipse. Como é que eu vou montar a escatologia? Como é que eu vou estudar? É redundante falar estudar a escatologia, porque escatologia é o estudo do último. Como é que eu vou discernir a escatologia? Como é que eu sei como montar isso aqui? Eu olho para a caixa. Vejo aonde as cores estão parecidas e vou juntando as cores. O Apocalipse é esse guia que nos dá a ordem dos eventos, nos ajuda a posicionar todos os livros do Antigo Testamento, que são, por exemplo, Isaías é quase inteiro escatológico. Todos os capítulos têm um versículo da primeira vinda e o resto da segunda vinda. Pouquíssima coisa tem para os tempos do profeta. Tem, mas é pouco. E o Apocalipse não pode ser divorciado. Por que ele não pode ser divorciado? Porque dos 404 versículos do Apocalipse, são aproximadamente 270 menções ou alusões do Antigo Testamento. Copy, paste, copia, cola. E na nossa Bíblia a gente não acha porque o nosso Antigo Testamento é traduzido do hebraico e eles puxaram da Septuaginta, que era a tradução grega das Escrituras que já tinha nos dias de Jesus. Então veja que o texto do Apocalipse, ele é um copia-cola constante. O que ele copia? 1 ou 2 versículos, você volta lá no Antigo Testamento e você olha o contexto daqueles versículos, você tem um quadro grande, cheio de detalhes daquele evento. Achei o máximo esse quebra-cabeças aqui. Falar para vocês. Achei o máximo. Eu acho que ele vai ser o que eu vou imprimir para colocar na capa aqui. O Apocalipse ordena mais de 160 capítulos de cunho majoritariamente escatológico em toda a Bíblia. Como eu disse, Isaías 2. Pega Isaías e lê Isaías do começo ao fim e começa a procurar. Tudo segunda vinda e no meio você vê ali uma primeira vinda. Por isso os judeus do primeiro século estavam esperando um grande guerreiro, porque eles estavam olhando, lendo as escrituras misturadas, e a maioria delas fala da segunda vinda em que ele vem para guerrear e para batalhar. Vide Zacarias 12, 13, 14. E então, a gente estuda e monta esse quadrinho aqui, que está aqui, vocês têm também. John? Vocês já têm aqui e também está disponibilizado para vocês que estão na internet. Esse quadrinho a gente vai montar ele hoje, mas a gente não vai estudar ele hoje, porque ele faz parte de outros 2 seminários. Um é o Cronologia Escatológica 2, onde a gente entra na cronologia do Apocalipse, e o outro é o Desmistificando o Apocalipse 1 ou 2, onde a gente entra dentro do livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, evento por evento. Mas a gente vai dar uma montada rápida nele aqui. Temos no Apocalipse 21 eventos cronológicos.
que são 7 selos, 7 trombetas, 7 bacias da fúria. Você que está conosco hoje pela primeira vez não sabe que raios é a bacia da fúria, são as taças da ira. Mas no Apocalipse tem taça e tem bacia. As palavras são diferentes no grego e no hebraico, e no português veio tudo como taça. Taça é um negócio que você bebe. Bacia é uma bacia, e aqui é bacia. Ira tem duas palavras, ira e fúria. Ira é uma coisa, fúria é outra. A ira é orge, que é, no contexto do grego, ela tem duas maneiras de você entender a ira. Ela é a ira do marido, é o sentimento do marido traído. Ele tem vontade de arrebentar alguma coisa, mas ela é uma ira contida. Essa é orgue. Ela também é usada de a ira da perdição. É o resultado da perdição. A ira o lago de fogo, por exemplo, é a ira orgue. O que é a ira tumos, que é outra palavra para ira que a gente está falando aqui, que é fúria, para diferenciar uma da outra, furor ou fúria. Tumos é quando esse marido traído já usou de toda a sua longanimidade e aí explode. A explosão da ira de Deus é a tumos. É Sodoma e Gomorra, fogo caindo do céu, dilúvio, Noé. A destruição, o fogo consumidor das bacias da fúria. No Apocalipse, essa palavra tumos, ela se aplica sempre ao juízo que é das bacias. Então não acontece fúria, tumos, nas trombetas e nem nos selos. Fúria, tumos, acontece só nas bacias, que é um negócio de boca larga, que vai ser derramada sobre o império do anticristo e os seus seguidores. Então nós temos 21 eventos do Apocalipse, 21, 7, 14, 21, 7 selos, 7 trombetas, 7 bacias da fúria. E então temos 7 selos, 7 trombetas, 7 bacias da fúria. Por que elas não estão juntas? A gente estuda isso em outro seminário, mas só porque se você chegou agora, você está perguntando. Não são paralelos, porque as trombetas são liberadas no 7º selo somente. Quando Jesus abre o selo, entram em cena as trombetas. Não dá para ser paralelo, que você viola o texto. No fim de trombetas, você vê entrar em cena as bacias na junção dos textos da 7ª trombeta, que está em Apocalipse 11, com Apocalipse 15, 16, onde entram em cena as taças da fúria, as bacias da fúria. Só para falar bem rapidinho, que você nunca ouviu isso. Então vamos lá? Temos os 7 selos, os cavaleiros do Apocalipse, os mártires, coisas caindo do céu, a segunda queda de Satanás. E aí nós temos no 7º selo, meia hora de silêncio, provavelmente coincidindo com a abominação desoladora na terra. O silêncio é no céu. E no 7º selo entram em ação as 7 trombetas. E nós temos eventos climáticos que acontecem na transição de cada grupo de 7. As 7 trombetas são tocadas. Nós chegamos no capítulo 11 com o capítulo 15 a mártires que não se contaminaram e não receberam a marca da besta. Eles estão ali no mar de vidro diante do trono e eles venceram porque justamente não receberam a marca da besta. E aí vem uma frase muito importante: aquele que é e que era. Não tem mais o restante que há de vir, porque começaste a reinar. Isso é um detalhe importantíssimo que acontece só na 7ª trombeta e se repete lá, o anjo repete isso lá nas bacias da fúria, para a gente saber que realmente ele já veio. E aqui, quando ele vem, acontece a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, o arrebatamento de todos. Eles vão se encontrar com Jesus nos ares, com ele estarão para sempre, até que venha e desça a Nova Jerusalém. Continuamos com ele para sempre, mas vamos sair do paraíso para transicionar para o ambiente terreno novamente.
Tocada a sétima trombeta, nós temos novamente abalos climáticos característicos dessa transição e as bacias entram em cena e elas são derramadas sobre o império do anticristo, sobre o falso profeta, o próprio anticristo, seus seguidores. E no final de tudo isso, nós temos, durante as bacias, ninguém entra no santuário. Um detalhe bem importante também. Ou seja, acontece um arrebatamento na sétima trombeta, porque Jesus veio e começou a reinar. E o santuário ele não fica fechado, mas ninguém pode entrar nele durante o derramar das bacias. No fim, acontecem de novo os abalos climáticos ainda mais intensos, com a vinda de Jesus cavalgando. Essa não é a vinda, a segunda vinda está aqui, dentro do nosso quadro, da nossa cronologia, ok? Isso pode mudar? Pode. Para mim, isso aqui não vai mudar, eu acho. Mas algumas pessoas podem querer reavaliar isso. Não tem problema nenhum. Sua salvação está garantida se você discordar de mim. Graças a Deus, né? E esse daqui é essa imagem de Jesus ele vem cavalgando para a batalha de Jerusalém, na sétima bacia da fúria. E o novo céu e a nova terra dão início, é o início, a inauguração do sétimo milênio com a vitória do Armagedon. Além disso, a gente já incluiu aqui as fases do parto. Então, você tem o princípio das dores na minha cronologia, porque isso sim é relativo, cada um põe num lugar. Princípio das dores nos selos, o trabalho de parto nas trombetas, o nascimento na sétima trombeta e a dequitação, que é a limpeza do útero, ou seja, a purificação da terra, que foi o útero de Deus, que Deus usou para forjar o homem e a humanidade. Ele será limpo, purificado, reconsagrado para o novo tempo, novos céus e nova terra. Respira. É tremendo, mas você não consegue montar isso daqui sem estudar profundamente todas as escrituras que estão né, que dizem respeito. E então, que mais? O Apocalipse descreve, de novo, vou repetir de novo para vocês nunca mais esquecerem. O Apocalipse descreve os eventos da 70ª semana de Daniel. O que é a 70ª? É aquela última que terminou a 69 lá na cruz, deu um período de 2000 anos, tem mais uma que está faltando se cumprir, é essa. O Apocalipse descreve os eventos da semana tribulacional. Se a gente falar em algum outro seminário, a semana tribulacional, você sabe, são os últimos 7 anos da era. É a 70ª semana. O Apocalipse descreve os eventos do trabalho de parto, provavelmente, a não ser que seja, né, pelo menos o trabalho de parto está aqui dentro. A terra está nas suas últimas conjunções para expulsar o bebê, para inaugurar a nova era, o milênio. É a consumação da era, o tempo de transição do Apocalipse. Ele descreve os eventos da consumação da era e ele descreve os eventos da segunda fase do plano da redenção. Qual que era o terceiro que estava por vir mesmo? Depois da segunda vinda, o que tinha mesmo? Depois de 1000 anos, o que vai acontecer? O juízo do grande trono branco, depois que Satanás é solto. Essa é a terceira e última fase do plano. Então, o plano tem 3 fases. Primeira vinda, se você quiser contar, a sombra tem 4. A sombra toda do Antigo Testamento, a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo e o fim do fim do fim, lá no fim do 7º milênio, que é o trono. Eu sou apaixonada, eles desenharam o meu marido, então eles não sabiam que eles estavam desenhando meu marido, então toda vez que eu vejo essa foto eu dou risada, eu choro, eu canto, eu adoro, porque ele é muito lindo, muito glorioso demais. E assim, pois é, nós terminamos o nosso seminário Panorama Escatológico 1. Perguntas? O que nós... Dá, você quer voltar para ver meu marido, né? Vou começar a cobrar para todo mundo que quer ver o meu marido. Ele é simplesmente glorioso.
Temos alguma pergunta? O que nós estudamos hoje? Faz o print screen, não tira foto da tela, que fica feio longe. Faz um print da tela. Entra lá no seu seminário, no YouTube, vocês que estão aí. O que nós estudamos hoje? Na parte da manhã, na primeira parte do seminário, nós estudamos todo o plano da redenção. O que é isso? O homem foi criado como? No Éden, na perfeição e na plenitude. O que aconteceu na queda? Uma desobediência fez com que ele viesse parar do lado de fora do jardim com a separação das dimensões. Daqui para lá, nós entramos, daqui para cá, daquele tempo para cá, nós entramos num trem cujo destino é o Lago de Fogo. E ao longo da nossa vida, nós passamos por muitas estações em que a cruz nos é apresentada e nós temos a chance de bater a mão no parada de emergência, descer do trem e entrar pelo caminho da cruz de Cristo. Nós temos essa possibilidade, sempre. Deus nos dá muitas chances ao longo da nossa vida. E no plano da redenção, para que nós soubéssemos, Deus fez um caminho. E nesse caminho ele deu uma sombra de 4.000 anos até que Jesus veio e morreu na cruz. Temos mais 2.000 anos, se você quiser, você pode explorar esse texto. Ele está em Oséias. Nós já mencionamos ele aqui num outro seminário de cronologia. Mas em Oséias, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida. No terceiro dia, nos ressuscitará. Depois de 2 dias, nos deu a vida. E ao terceiro, nos ressuscitará. Ao terceiro dia, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, e porque ao fim dos 2.000 anos, vem o tempo da ressurreição. Qual o endereço, Oséias? Oséias 6, 1 e 2. E acrescenta, vai lendo, que é tudo escatologia aqui. E então nós sabemos que nós podemos embarcar no caminho que é Jesus, mas o plano da redenção não terminou na primeira vinda, ainda tem os 2 dias, a segunda vinda, e nós que estamos muito pertinho da segunda vinda, precisamos nos preparar de acordo, em santidade, em humildade, adorando em espírito e em verdade, e nós precisamos compreender dentro desse plano a restauração da fusão das dimensões. Elas estavam fundidas no Éden. E elas, quando nós nascemos aqui na Terra, nós nascemos com essas dimensões separadas. E nós estudamos na primeira parte desse curso o corpo, a alma e o espírito. O que aconteceu, como fomos criados, o que aconteceu depois na queda e como Deus está restaurando. Porque o nosso ser foi feito com Deus olhando no espelho e nos formando. E aí ele sopra em nós, Neshama Haim, o sopro da vida, para que nós pudéssemos nos tornar uma alma vivente. Mas como o nosso espírito está morto em delitos e pecados, nós precisamos passar pela experiência do novo nascimento, que pela fé em Cristo Jesus nós podemos ter. E aí o Espírito Santo vem e acha o seu lugar que foi criado para ele em nós, a divindade de Deus, o próprio Deus, Espírito Santo habitando em nós. E ele nos ajuda a navegar por essas águas turbulentas e ele nos ajuda a caminhar por penhascos perigosos, como dizem Abacuque. Deu-me pés como de corças, para que eu pudesse andar por lugares altos. Mas são lugares extremamente perigosos, porque o meu corpo ainda é mortal e a minha alma ainda é corruptível. Por isso, todos os dias eu preciso ouvir o Espírito Santo, preciso regar essa comunhão, esse relacionamento que nós temos. Preciso cada vez me achegar mais a Ele, porque só Ele tem os caminhos de vida eterna, só Ele pode nos guiar, para que nós possamos, aonde passarmos, jorrarmos esses rios de águas vivas que fluem do nosso interior.
Nós dentro do tabernáculo, que é Jesus, vestidos e revestidos de glória e do seu sangue, e Ele habitando em nosso espírito. Depois a gente estudou o que mesmo? Quem que se lembra? Nem eu me lembro mais. Corpo, alma, espírito. Antes a gente teve também um momento técnico, né? Um momento técnico que eu chamei do que mesmo? Se eu não lembro, imagina vocês, né? Tá aqui. As considerações preliminares de como nós podemos estudar a escatologia. A gente tem que ter as caixas doutrinárias abertas. Porque muitos me ouviram e já falaram, eu discordo disso, concordo disso, discordo disso. Sem problemas. A coisa mais importante na ciência é o questionamento. Mas não questione dizendo eu concordo, discordo. Diga, eu discordo, você disse isso com base nisso, eu discordo por causa disso, com base disso. Tá bom, eu consigo mudar de ideia aqui porque eu tô vendo que isso aqui tá certo, já você precisa mudar de ideia aqui porque eu tô vendo que isso aqui não tem como mexer. Precisa sentar, olhar todos os textos e estar disposto a abrir as caixas doutrinárias. Olha, eu estou estudando Apocalipse e a escatologia não faz muito tempo, desde 2014. E eu já perdi a conta de quantas vezes eu mudei de ideia, porque eu achava um texto e eu falava, mas espera aí, eu nunca vi isso. Isso contradiz o que eu creio, mas eu vou jogar fora o que eu creio e vou ficar com o que está na Bíblia, né? Então eu tive que reformar todo o meu entendimento, voltar nos fundamentos e entender aquilo do qual eu estava fora do prumo. E aí depois eu acho o versículo que era o que eu usava. Eu falo, ué, mas como é que esses dois têm que andar juntos? Eles têm que andar juntos. E aí Deus vai a gente vai para um extremo, vai para outro extremo, né? No caso da crença, nossa crença em relação a Israel, por exemplo. A gente primeiro rejeita Israel, é um lixo, já foi substituído, não serve para mais nada, já estão rejeitados por Deus. Aí quando a gente entende a primogenitura de Israel e o seu lugar no plano da redenção e a eleição de Israel, a gente parece que vai para um outro espectro e esquece que tem todo o meio do caminho aqui. Aí eu já quero ser judeu, já quero cumprir a lei, quero fazer tudo. Aí Deus vai trazendo de volta e a gente vai reequilibrando de um extremo para o outro. E eu acho que a gente vai passar a vida inteira até chegar nesse centro do absoluto. Mas enquanto a gente não chega no centro do absoluto, a gente tem que abrir a caixa doutrinária e voltar para a prancheta e desenhar, e redesenhar, e redesenhar, e redesenhar. Quantas das minhas cronologias aqui vocês recebem de um jeito, na próxima aula eu vou falar, então eu mudei isso porque eu achei outro texto. E assim a gente vai, abrindo a caixa, avançando de fé em fé, de força em força, de glória em glória e de vitória em vitória. Nós estudamos também, no começo da aula, a questão do resgate, né? Aquela transação tão importante que é algo, a transação comercial que Jesus fez na cruz, que é o ato do resgate, o ato da compra, o ato da troca, para satisfazer uma questão jurídica. Essencial para nós compreendermos o que é o plano da redenção, sabermos o que é redenção. Então, se você está aqui no fim da tarde dessa aula e não assistiu nada do começo, volta lá e assiste o começo. Vamos entender o que o corpo, a alma e o espírito fazem, a que vieram, da onde vieram e para onde vão, para onde podem ir. Volta lá para entender a semana milenar. Esse é um outro quadrinho que eu amo. O quadro grande, sabendo quem é o primeiro Adão, quem é o segundo Adão, qual é o nosso paralelo com o primeiro e o segundo Adão ao longo da nossa vida. Outra foto gloriosa, maravilhosa, espetacular. E aí nós chegamos nessa tarde para estudar as 70 semanas de Daniel, a cronologia que Deus deu para a primeira vinda e para a segunda vinda, porque é tão importante a gente conhecer. Amém? Temos algumas perguntas aqui, ou temos perguntas online? Esse é o seu momento, se não, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Cale-se para sempre? Não. Se você não souber perguntar aqui, pode me mandar o WhatsApp, eu amo responder pergunta, eu demoro.
Porque eu acordo de manhã, às vezes já tenho 80, né, na bolha. Eu nem abro, porque senão eu não saio nem da cama. Então eu só vou abrir um dia, um momento à tarde ali. Quarta-feira alguém me mandou uma mensagem falando que eu escrevi um negócio errado lá no Instagram. Eu só fui ver ontem. A mensagem do WhatsApp que a pessoa me mandou para eu corrigir o meu próprio post. Então, não se aveste. Eu respondo, mas às vezes demora uma semana. Mas também você vai receber um áudio de ensino, que eu vou começar a fazer agora, gente, vídeo. A produção me pediu para fazer vídeos de ensino. Quando você for responder para os seus alunos ou amigos o áudio, faz na câmera, por favor. Vou romper essa barreira, eu chego lá. Vamos ver se tem pergunta aqui. Ok, tem uma pergunta legal aqui. Márcia, boa tarde. Boa tarde. Tem algum problema, parentes meus que acreditam que nós subimos ao invés do céu descer? Devo tentar convencer? Se eles quiserem estudar o assunto, eu acho super legal sentar junto para... Se não sei se são pessoas que são difíceis de debater, eu diria... Mas o Espírito Santo quer que você converse com eles sobre isso? Talvez tenha que perguntar para ele. Por que eu estou me ouvindo com a voz tão alta assim? Está aberta a porta lá? É lá? Não é difícil ensinar alguém que o céu vai descer. É só ler Apocalipse 20. Onde 3 ou 4 ou 5 vezes Jesus fala que o céu vai descer. A Nova Jerusalém, ela desce, isso é um fato. Da onde que vem essa ideia de que nós vamos... E a gente vai subir, porque no arrebatamento a gente sobe. Então, o texto é muito claro. A gente pode até abrir, a gente está com tempo, a gente tem meia hora, né? Tipo isso. E aí, depois a gente separa o momento de perguntas. Abre sua Bíblia lá em Apocalipse. E no seminário da semana, daqui a 15 dias, que dia que era mesmo? Alguém lembra? 18 era? No dia 18 de fevereiro, nós temos o próximo seminário, onde a gente vai trazer todos esses textos da questão da terra, o que acontece com a terra. E isso resolve o problema dessa pergunta de para onde vamos, se subimos ou descemos. Mas em Apocalipse 20... é 20 ou 21? É 21. No Apocalipse 21, você vê no versículo 9: Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e me disse: Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que subia. Não, que descia do céu da parte de Deus, e ela brilhava com a glória de Deus e etc. Você vai ver nesse capítulo mais umas 2 ou 3 vezes em que a Nova Jerusalém desce. Ela desce mesmo, por quê? No momento ela é o paraíso. A Nova Jerusalém, ela tem uma diferença do paraíso. O paraíso é onde está a nossa alma. A alma que está salva em Cristo, quando morre, o corpo vai para o pó, a alma sobe e espera no paraíso. No paraíso, esse é um lugar totalmente espiritual. Você não precisa de corpo mesmo. Já na Nova Jerusalém, você vai precisar do seu corpo. Então, há uma transição, talvez de bodas, não sei como funciona isso, ninguém vai morrer sem saber isso também. Isso é uma coisa que vai precisar de uma revelação celestial mesmo. Mas do paraíso, a gente vai transicionar para essa Nova Jerusalém com o corpo já ressurreto. Então, é muito possível que no momento da segunda vinda de Cristo, eu estou aqui imaginando, tá? No momento da segunda vinda de Cristo, qual é a ordem dos acontecimentos? E isso é um absoluto. A gente estuda todos os textos e põe a ordem. Isso nos ajuda muito também a entender a segunda vinda, que tem tanta controvérsia. Tem um seminário que a gente faz isso. O que acontece na segunda vinda de Cristo? Você tem o brado do anjo, o brado de Jesus, o toque da trombeta. Todo olho o verá
Primeira coisa que acontece é que a terra vai cuspir para fora os seus mortos. A ressurreição dos mortos acontece. O que está no pó? O corpo, que era mortal, e agora ele passa a ser imortal. Nesse momento, o que aconteceu? A alma que estava no paraíso juntou naquele corpo, que se torna imortal, e ele sobe para estar com Jesus, Nova Jerusalém. O espírito tá com a alma. A alma salva tem o seu espírito com o Espírito Santo. Tá tudo dentro. Onde eu estava indo? Isso. Aí tem os que estão vivos. Os que estão vivos estão com a alma salva, porque os que creem em Cristo, o Espírito Santo está aqui habitando no espírito vivo. Num piscar de olhos, 1 Coríntios 15, é transformado. Agora eu tenho um corpo imortal e uma alma incorruptível. Vou subir também. Nova Jerusalém. E aí a Nova Jerusalém desce. Ela desce da onde? Do céu para a terra. Da onde vem a ideia de que nós subimos? Primeiro, do arrebatamento. Segundo, da noção de que a terra vai ser destruída e eliminada. Nós ouvimos isso de púlpito porque a gente ouve que a gente vai morar no céu, acabou. Daqui a 2 semanas a gente vai estudar o destino da terra. A terra é a herança do Filho de Deus. As nações são a herança do Filho de Deus. A terra é estrado dos pés de Deus. A terra é eterna. Ela não vai a lugar nenhum. Se a terra é eterna e ela não vai a lugar nenhum, faz todo sentido que nós vamos subir para a Nova Jerusalém e a Nova Jerusalém vai descer aqui. Deus vai restaurar esta terra. Ela é para ser gloriosa. Ela é amada do Pai. Ela é o útero que Deus escolheu para a sua criação. E o Satanás não vai levá-la de brinde. Talvez você possa ter uma conversa assim, ou você pode mandar o vídeo para eles e eles podem assistir o meu vídeo e depois brigar comigo se eles não gostarem, que não tem problema nenhum. Mas faz sentido? É um monte de doutrina que nós temos que a palavra desconstrói se a gente deixar. Mas como a gente vem ouvindo isso há muitos anos, sabe? Essa coisa da repetição, ela é muito importante, né? Realmente a gente solidifica. Eu aprendo por repetição. E quanto mais Deus me corrigir numa área, mais eu vou me lembrar daquela correção. Às vezes o pai precisa puxar a orelha 10 vezes para a gente acordar, né? Eu me lembro uma vez que eu fui na casa de uns amigos e eu peguei a Bíblia e falei, não, mas olha lá, vamos ver a ordem do arrebatamento, e eu falei da ordem. E eles falaram, é mesmo? Eu falei, repete comigo. Lê aí, tá escrito. Ele falou, tá, olha lá, é isso mesmo. Não deu 1 hora, a gente mudou de assunto, começamos a falar de outra coisa, ele pegou e falou o quê? Aquilo que ele estava acostumado a falar. Que ele havia repetido e ouvido 1000 vezes desde que ele nasceu de novo. Então, não é que ele não entendeu, é que ele não assimilou. Ele entendeu, ele enxergou, mas a sementinha foi roubada. E o que a gente precisa fazer? Dizer para Deus, Deus, eu abro as caixas doutrinárias, me ajuda a reordenar, e se isso é importante para o Senhor, eu preciso me lembrar. Então, quando você tem uma nova revelação, algo que Deus desconstrói, escreve de novo, faz que nem na escola. Escreve 1000 vezes lá na lousa até aquilo ficar encaixadinho lá em você. Vai mudar a salvação deles? Não. Mas compreender o quadro todo talvez os ajude a preparar de forma diferente. Amo esse assunto da terra. Paulo, nossos seminários são de 15 em 15 dias. Nós temos um calendário que eu acho que eu vou ter que postar para vocês em algum lugar, dia desses. A cada 15 dias já está fechado o calendário Casa da Glória, a não ser que Deus me arrebate, me leve para outro país ou alguma coisa do gênero. Daqui até o fim do ano nós temos a cada 2 semanas certinho. Dessa vez não ficou 3 semanas aqui, 1 semana ali, não. A cada 15 dias até o fim do ano está fechado o nosso calendário, nós temos alguma coisa a cada 15 dias. Então, hoje é dia 4, dia 18 nós temos Seminário do Apocalipse. Dia 4 de março nós temos a festa de Purim. Nós vamos ensinar e comer, lógico. E no dia 18 de março nós temos mais um seminário do Apocalipse. Dia 1 de abril a gente tem celebração da Páscoa. E vocês estão sempre convidados.
pessoalmente, se vocês estão em São Paulo, querem vir aqui ou viajarem, passarem um sábado aqui de seminário e puderem vir, façam a inscrição, porque nós estamos numa casa. Eu não posso deixar qualquer um entrar da rua do nada. Então, precisa fazer inscrição, eu preciso te conhecer, conversar com você, né? Mas, se você quiser participar online, a cada 15 dias, nós enviamos também pelas mídias a inscrição, só para a gente saber quem quer, quem não quer, mas vai estar lá o link do YouTube. Agora a gente está fazendo sempre aberto, então tá fácil para vocês poderem participar. E vocês devem discordar, devem questionar, mas façam isso não porque você está selado lá na sua ideia. Faça isso porque você quer estudar. Vá no texto, leia o contexto, leia outros textos paralelos. Daqui a 15 dias, eu acho que a gente vai até entrar nessa questão de interpretação. Como se interpreta um texto escatológico, porque já é difícil, né? Se não aprender a interpretar, fica mais ainda. Alguém até já respondeu aqui. Não temos mais nenhuma pergunta online, não temos mais nenhuma pergunta aqui também. Aproveita que a gente tem ainda 10 minutos, 20. É raro? Márcia, tira uma dúvida, não sei se eu estou fazendo confusão. A Nova Jerusalém desce após o trono de Cristo ou antes? A pergunta é, a Nova Jerusalém desce após o grande trono branco? Não, trono de Cristo. O trono de... Você diz a segunda vinda. É. O início do Apocalipse 20. Não sei, mas é por aí. Não sei. Eu sei que ela está descendo já. Que o trono já está chegando. Já começou o processo, muitos profetas já viram. Se vocês gostam de acompanhar em inglês, vocês podem acompanhar o profeta Tim Sheets, seu irmão Dutch Sheets, podem acompanhar. O Chuck Pierce não fala disso, mas ele fala de outras coisas e a gente meio que por inferência sabe, porque eles andam tudo junto, né? Mas acompanhe os profetas, o pessoal do IHOP Kansas City, talvez o pessoal do IHOP Brasil tenha algumas coisas também, mas o trono já está descendo, o trono dele está na Nova Jerusalém, porque o Cordeiro é a luz da Nova Jerusalém, logo a Nova Jerusalém tem tudo a ver com o trono, a sala do trono e tudo mais. Ela já começou a descer, os abalos, o realinhamento das nações já começou. A nossa nação está passando por dores de parto, nos preparando para as dores de parto da consumação da era mesmo, mas nós vamos ter a nossa. Muitas nações estão sendo realinhadas, porque Deus está separando as nações ovelha das nações bode. Por isso nós precisamos ainda nos arrepender e confessar muitos pecados dessa nação ainda, que a gente não quer sobrar, né? Mas, onde eu estava indo com isso mesmo? O trono, né? A Nova Jerusalém já está descendo. Eu creio que ela desce, como ela é outra dimensão, muitas pessoas falam, não, mas ela é grande demais, porque a dimensão da Nova Jerusalém, se você desenhar o cubo, ela vai desde o Nilo até o Eufrates. É um negócio gigante em cima do Oriente Médio. A gente não entende, né? João viu um cubo, mas a gente não entende muito bem. É uma coisa multidimensional, espiritual, sobrenatural. Ela não tem um peso. As pessoas falam, não, ela não pode descer, porque se ela descer sobre a terra sai pelo universo Gente, é uma outra dimensão, uma dimensão do espírito. Lembra, houve a separação das dimensões. Por isso que é tão importante, olha quanta coisa esquisita sai de você não entender as dimensões do espírito. Então, as dimensões vão se fundir, a Nova Jerusalém vai descer e ela vai fundir dimensionalmente, não fisicamente. E então, eu não sei exatamente o momento em que entra a fusão, mas não sei se leva 1 ano, 2, se leva instantes. Eu sei que quando nós somos arrebatados, já com o corpo transformado, a gente já está com o destino da Nova Jerusalém e ela já está descendo. Porque Apocalipse 21 descreve o milênio. A Jerusalém, a Nova Jerusalém do milênio. Lembrando que ainda tem uma dimensão física dessa Nova Jerusalém, que é a Jerusalém física aqui na terra, para onde os reis todos vão trazer a sua glória para colocar aos pés do Cordeiro. Mas isso já é o próximo milênio. É o milênio, tudo isso está no milênio.
Então a gente mistura um pouquinho justamente porque as caixas doutrinárias estão fechadas, a gente vem ouvindo e junta conceitos que estão fora do prumo. Às vezes só falta um pouquinho para ajustar o prumo e aí essas coisas entram no eixo. Mas eu realmente não sei exatamente quando, mas eu sei que... Mais uma bomba? O que é uma pergunta? Esse templo que vai ser construído, que já estão preparativos, memorários, até um monte de coisa pronta, ele é o templo que vai permanecer descrito em Ezequiel durante o milênio ou não? A pergunta é, o templo do anticristo é o templo do milênio? Isso. Resumindo, pode ser? É possível o templo que o anticristo vai construir e vai profanar, é possível que seja esse o templo de Ezequiel, onde a glória do Senhor vem? Não, estou te fazendo outra pergunta. Não importa quem está construindo. Importa. É um templo que vai ser construído por homens, que diz a palavra deveria ser construído pelo Messias, talvez seja construído pelo anticristo, que é o anti-Messias, que talvez eles pensem ser o Messias, que vai ser profanado pelo Messias, anti-Messias. Será que Deus, Jesus, que é a glória de Jerusalém, que é a glória, ele é o santuário, que ele vai usar um templo que foi construído e profanado? Eu diria que não. Agora, quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras e aquilo rachar no meio, o que vai acontecer com qualquer estrutura que esteja naquele lugar? Vai sobrar nada. Na minha opinião, o templo de Ezequiel é outro. E a gente vai entender esse templo de Ezequiel, lendo o texto de Ezequiel e estando aqui no milênio para Jesus nos ensinar, porque aí tem outra série de problemas doutrinários que não nos permitem enxergar a existência desse templo. Eu posso arrancar os 10 últimos capítulos de Ezequiel, ou eu posso abrir a caixa doutrinária e falar, não entendo muito bem para que serve, mas Deus falou que vai ter, então amém. Nós limitamos as escrituras, mas as escrituras não são limitadas por nós. Gostei dessa frase. Vai dar um bom post. Nós limitamos as escrituras, porque a gente não consegue a gente não consegue imaginar o negócio. Não consegue enfiar a cabeça dentro daquilo, né? Mas ela não, a palavra é a palavra, Jesus é a palavra, ele não é limitado pela nossa falta de entendimento ou a nossa falta de fé. Aproveita. Giba, love you. Obrigada. De que texto, Wilson, você está falando? Você está falando do meu texto das 70 semanas de Daniel? Sim, é a minha tradução. É a minha tradução, confesso-vos. Esse daqui é desse que você está falando? Eu voltei no léxico e olhei palavra por palavra, saí fora da edição do que o editor queria que eu entendesse e fui procurar o cru, o nu e o cru daquele termo. Então, o que você está vendo aqui é... Todo mundo tem uma edição, né? Eu fui a editora nesse caso, mas eu tentei voltar sem as correções que um editor faz para eu entender, para eu não incorrer no erro. O problema, muitas vezes, a gente não quer que a pessoa erre e para ela não errar eu mudo a palavra. Isso acontece um pouquinho em Daniel. Daniel, ele tem aramaico, ele tem hebraico, partes e partes. E o que acontece é que, por exemplo, tem uma palavrinha quando a gente estuda a escatologia de Daniel, tem uma palavra no capítulo 8, se não me engano, que é crucial para nós entendermos aquela cronologia que nós vimos. Deixa eu botar ela aqui na tela. Que é aquelas duas linhazinhas só, né? Volta aqui. Gente, eu acabei de comer, não é possível que a minha barriga roncou. Eu comi pouco, é verdade, mas peraí também, né? Então vamos lá. O que eu ia falar mesmo? Alguém me lembra? As duas linhas que são diferentes.
as palavras, né? Aqui a gente não está com essa cronologia aqui, ela não está nesse seminário. Em Daniel 8 nós temos um texto que fala... Está na minha Bíblia, né? Porque não abre. Ora lá em Daniel 8. Em Daniel 8, tá aqui e tá aqui, tá aqui. Daniel 8, versículo 11. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército e ele, tá na sua Bíblia aí, tirou. Essa palavra não é tirou, ela é rum. Exaltou, elevou. Muda tudo, elevar e tirar. Talvez seja parecido para algumas pessoas. Por que o editor mudou essa palavra aqui? Porque ele emprestou uma outra palavra. Agora eu não sei se eu vou achar ela aqui, nos meus muitos rabiscos. Eu não sei se ela emprestou de Daniel 11, aonde fala de fato que ele vai tirar o sacrifício. Então tem um lugar que fala de tirar o sacrifício e um lugar que fala de exaltar o sacrifício. E é impossível você entender esse texto dos 2.300 dias de Daniel se você não tiver com a palavra certa. Se você tiver com a palavra certa, você vai contar os 2.300 dias da santificação, da justificação do santo, que é o termo correto. O santo é justificado. Você conta 2.300 dias, você chega a 7 ou 8 meses do início da semana, quando o sacrifício é exaltado, quando ele começa a ser oferecido. Faz muito mais sentido. Aí você chega no meio da semana e aqui o sacrifício é tirado, ele cessa de fato. Então, a minha versão, ela muda só por isso. Mas se você olhar o hebraico, não tem nada de... Não inventei uma palavra nova, não. Só trouxe o significado dentro do hebraico, que a gente estuda só para isso. A gente estuda hebraico só para entender a diferença dos verbos, tipos de verbos e tudo mais. Tudo bem? Então, a minha versão é diferente. Você vai ver que está escrito MCM, Márcia Schoff Maluf. Eu marco para vocês saberem que essa é a minha versão. Mas ela segue. Eu começo sempre com a Almeida contemporânea, que é o que eu tenho aqui, que eu decorei daqui. Então, eu uso ela como base. Eu gosto da NVI, mas o que eu estudo mesmo, eu estudo mais em inglês. Aí eu estudo com a NASB, a NASB, que é a New American Standard Bible, que é a minha favorita de pós-faculdade, de pós-seminário. O meu não foi cemitério. Falei do seminário que podia ser um cemitério, né? Mas o meu até que salvou. Mas entendeu de onde que eu tirei essa MCM? É quando eu faço alguma alteração da palavra, que eu vou olhar no original, às vezes você compara muitas versões e você fala, mas por que essa versão está falando tão diferente? Tem alguns textos que são extremamente difíceis de traduzir. E você acaba ficando com dois, você fala, não sei se é esse ou se é esse. Vou andar com os dois, Deus, porque eu não sei qual que é. Algum deles viola algum outro texto? No meu caso, quando eu li esse rum aqui no 8.11, isso foi uma violação para mim, porque ele fez uma tradução totalmente fora, porque ele puxou do outro lugar, porque ele queria que eu associasse esse texto com aquele. Quando a gente lê no português, a gente faz essa associação. Puxa, onde que eu já li sobre tirar o sacrifício? Ah, sim, cessa o sacrifício em Daniel 9, tira o sacrifício em Daniel 11, Daniel 7, em Daniel... E aí você vai juntando assim, mas quando você entra no hebraico e no grego, muda. Algumas associações você tem que desfazer. Respondi, mas não respondi, mas é isso, tá bom? Tipo isso. Mas não me manda para a cadeia dos hereges. Fim. Todo mundo pronto para o lanchinho da tarde? Não temos mais perguntas, vamos encerrar então. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. É o nosso privilégio poder te amar. Poder olhar na tua face e ver o conhecimento da glória de Deus. Sermos transformados por esse teu amor, por essa tua glória e podermos ser
casas de glória cheias do conhecimento que o Senhor tem para nós. Nós também te agradecemos porque somos o teu exército. Labaredas de fogo, trabalhadores da colheita. Dá-nos as ferramentas necessárias para alcançar as vidas que estão ao nosso redor. E que acima de todo o nosso conhecimento, de todo o nosso raciocínio, de toda a nossa doutrina, que haja o amor, que haja a paz, a graça, a compaixão, a misericórdia, como as doces misericórdias do Senhor se renovam para nós, sobre nós, a cada manhã, que nós também tenhamos dessa compaixão para com aqueles que ainda não te conhecem, ou aqueles que pensam diferente de nós. E ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles que geram pontes, que constroem pontes sem macular, sem comprometer a tua palavra, mas que nós escolhamos o amor, não a divisão, mas a edificação do corpo de Cristo, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. E eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Amo vocês. Eu ia falar, como é que eles falam no fim, de coisa de rádio, de soldado de guerra. Veio em inglês e não veio em português, mas nem em inglês agora vai sair. Enfim, como é que é out and não sei o que eles falam? Over and out, mas não, isso não é meu fim. Vejo vocês então dia 18, amém? Domingo nós fazemos a tradução do culto Glória de Sião Internacional, se você quiser participar, será muito bem-vindo. Nós colocamos, o link é pelo Zoom, ao vivo e a cores nós fazemos, eu coloco no Facebook às vezes eu esqueço, mas eu tenho um grupo no WhatsApp, onde eu divulgo esse link todo dia pela manhã. O culto deles lá é às 9 da manhã, mas chega aqui para nós é meio-dia. Então eu posto esse link para quem quer, só me manda uma mensagem, eu ponho você nessa listinha de WhatsApp e todo domingo você vai receber. Depois a gente posta no YouTube uma ministração pós-culto, Glória de Sião Internacional. Para quem quiser assistir só esse pedacinho, eu faço um apanhado geral do culto, a gente ceia junto e trago algumas outras visões ou sonhos que eu vi pela semana para a gente estar equipado para caminhar. É um tempo mais de culto, não é um tempo tanto de ensino. Mas nos vemos então dia 18, para vocês que querem vir para o seminário. E shalom, shalom.